Olá, boa noite. Tô entrando no Insta, tô entrando pelo Face. Quem for chegando, por favor, me manda um oi, bota um joinha aí, que hoje a gente tem algumas coisas para conversar, não é mesmo? Deixa eu ver aqui. Elaine, seja muito bem-vinda. Tá me ouvindo? Me dá um retorno se tá me ouvindo, se tá tudo bem, se o áudio tá bom. Gente, tá carregando o celular e ao mesmo tempo tô falando tanto no Insta quanto no Face. Olá, Alonso, tudo bom? Seja muito bem-vindo. A Elaine hoje vai me ajudar a fazer essa live, né, Elaine? É mais conhecida como Li, que eu chamo ela de Li. A Elaine é uma mãe de uma criança que tem um espectro do autismo, né? E ela é uma das mães que acompanham sempre aqui. Todas as vezes que eu faço alguma postagem, todas as vezes que eu faço alguma live, ela sempre me dá um retorno. E ela já tinha me pedido para falar sobre a questão do autismo, né? E ontem, gentilmente, ela me fez de novo esse convite. E eu sempre, assim, não que eu evite falar sobre isso, né? Mas como não é o meu público-alvo, não é o que eu trabalho, não é o que eu mais sei, não é o que eu mais busco, eu fico um pouco mais insegura. E aí, de prontidão, ela já se colocou para me ajudar a construir, junto com vocês hoje, né, essa conscientização. Então, eu aproveitei o dia 2 de abril para que a gente converse hoje sobre a conscientização em relação ao espectro do autismo, tá certo? Então, eu com ela, nós vamos tentar fazer uma interação. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um teste aqui pelo Insta, que eu acho que é mais fácil de dividir a tela, né? A gente consegue fazer isso com mais tranquilidade. E aí eu não sei como é que vai ficar para o pessoal do Face, se eles vão conseguir ver, porque eu acho que teria que compartilhar tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não sei, gente. Então, assim, a questão tecnológica, a gente continua no desafio. E aí, emendando isso, né, da minha dificuldade tecnológica, da minha dificuldade de sair do basicão aqui, né, eu quero de novo retomar como eu vou abordar sobre esse assunto. Eu tô vendo que cada um tá entrando, tá colocando, vou dar um oi geral para todo mundo, e aí depois disso eu vou começar e no final eu leio questão por questão, pode ser? Porque senão vai interromper e aí fica picado, eu nem falo tudo que eu tenho para falar e nem consigo ver cada um de vocês. Então eu vou falar um oi geral aqui no Face, deixa eu ver. Aqui. Peraí. A Elaine entrou pelo Face, entrou pelo Insta. A Mayra, ou Maíra, seja muito bem-vinda. A Flávia. A Alessandra está falando que é muito bom falar sobre o tema. A Simone, muito obrigada. A Elaine disse que está me ouvindo. A Maísa entrou. Oi, seja muito bem-vinda. Bom, gente, então vamos lá. Quando eu aceitei o desafio de falar sobre a conscientização do autismo, né, foi muito mais dentro dessa proposta que eu fiz as publicações. É para a gente falar do amor, para a gente falar do diferente. É lógico que eu vou trazer informações, porque é por meio das informações que eu acredito que a gente constrói, né, um olhar menos preconceituoso e de menos julgamento. Mas a minha grande mensagem hoje é dizer do amor de mãe, do amor de filho, do amor do ser humano, independente se ele tem algum transtorno ou não, se ele é uma criança ou se ele é um adulto, típico ou atípico, né? Então eu vou dar algumas denominações para vocês aqui relacionadas a alguns termos que a gente usa dentro da psicologia, dentro da neuropsicologia, né? Então típico seria pessoas que têm um desenvolvimento dentro do esperado. Eu não uso normal, porque de perto ninguém é normal, né?
e assim, são as pessoas que têm aquele desenvolvimento dentro da etapa. Então, andam dentro do que é esperado, começam a questão da linguagem dentro da idade esperada, e assim por diante. E o transtorno do espectro autista, conhecido como TEA, né? Ele está dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, ele começa bem cedinho. O diagnóstico é super importante, porque quanto mais precoce, mais chances de intervenção, melhor é o prognóstico, né? Então, geralmente, o ideal é que, vendo observando alguns comportamentos, né, dentro do 0 aos 3 anos de idade, essa é a melhor faixa etária para se ter um diagnóstico. É impossível ter um diagnóstico depois dessa idade? De jeito nenhum. Mas eu estou dizendo de um melhor prognóstico, né? Quanto mais cedo vier esse diagnóstico, mais a gente consegue estimular, né? O autismo, ele está aí, como eu já disse, não existe mais hoje no DSM-5, que é o Manual dos Transtornos, né? Ele não existe mais a separação de Asperger, de autismo. Hoje tudo é englobado dentro do transtorno do espectro autista, né? Então, o mais correto a ser dito é espectro autista. E aí, as características estão relacionadas a déficit, tanto na comunicação quanto na interação social. Também tem os déficits de linguagem, né? Tem a questão de alguns comportamentos repetitivos, estereotipados. Tem algumas crianças que têm uma sensibilidade auditiva maior, então o barulho incomoda muito. Tem algumas crianças que têm uma característica, um apelo maior a rituais, né? É mais esperado, tá? Tudo isso que a gente está dizendo é de mais esperado. Nada, quando a gente fala de desenvolvimento, dentro de uma lógica, 1 mais 1 sempre 2. Não. Podem ter crianças com desenvolvimento do espectro autista que não tenham, por exemplo, essa questão das vias auditivas tão aguçada. Então, o som não é algo que incomoda. Pode ser que a criança seja uma criança do transtorno do espectro autista e ela não tenha comportamentos repetitivos, mas ela tem uma rotina muito ritualizada. O que é uma rotina muito ritualizada? É aquela rotina que não pode mudar, sabe? Que qualquer mudança, ela gera um transtorno muito grande para a família e para a própria criança, tá certo? Por que é importante avaliar? Porque quando a gente tem uma avaliação, ela vai ajudar a identificar como essa criança está, né? Como essa criança está se desenvolvendo, quais são as potencialidades dessa criança e aquilo que precisa ser potencializado. Então, às vezes, a criança ela tem uma comunicação social, mas é mais empobrecida. Então, ela precisa trabalhar um pouquinho mais isso. Às vezes, a criança ela tem comportamentos inadequados, comportamentos impulsivos. Então, a gente precisa criar um contexto para ir trabalhando com ela, né? Então, por isso a importância da avaliação. A avaliação, por si só, ela não muda o diagnóstico, tá? A avaliação é para ela dar um norte, ela serve para dar norte para a gente, ela serve para intervenção, para melhorar, tá certo? E aí, quem faz essa intervenção? Só de olhar eu já sei que a criança é ou não autista? Não, a intervenção ela é multidisciplinar, ela precisa de vários profissionais, vários olhares. Então, envolve psicólogo, envolve neuropsicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, né? E quem fecha o diagnóstico é o médico, geralmente um psiquiatra ou um neuropediatra ou um neuropsiquiatra infantil. Ele vai ter esse olhar. Existem várias escalas, né? Hoje existe uma avaliação que com 6 meses você já consegue ticar alguns comportamentos e ele já vai te direcionar se caso a criança apresentar algumas situações, alguns comportamentos que chamam a atenção. Então, nesse primeiro momento, é bem a questão da observação, tá certo? Mas isso é muito importante, que seja identificado de forma precoce. Eu não estou preocupada em dar nome quando eu falo da intervenção precoce, né?
A minha preocupação nunca é o nome, mas sim em buscar a melhor intervenção para aquela criança, para aquele indivíduo. Então, o importante no diagnóstico é que ele vai me dar um norte para que eu possa trabalhar aquilo que a criança já tem, aquilo que ela precisa desenvolver, tá certo? Então, existem várias escalas comportamentais, observacionais, que você consegue hoje, com uma idade muito pequena, bebês, que você faz essa avaliação. Eu não vou entrar no mérito, porque não é o foco do meu trabalho, e não é algo que eu domino, tá? Eu tenho uma pessoa que eu não conheço ela pessoalmente, mas conheço pessoas que conhecem, e que é o foco do trabalho dela, e eu vou tentar fazer um contato para ver se ela vem para explicar mais detalhadamente. Como eu disse, a minha proposta hoje, né, é falar sobre a questão da inclusão, muito mais do que falar do espectro autista, é falar da inclusão, é falar do diferente, é trazer essa mensagem. Eu acompanho a Elaine nas redes sociais e eu vejo de perto. Gente, sumiu do Face. Peraí. Ah, voltei. Alguma coisa apertou aqui. Erro de erro de gravação. Vamos lá. Então, assim, eu acompanho a Elaine de perto e vejo o quanto ela se dedica, o quanto ela tá ali todos os dias com o filho dela, né? Tentando dar o melhor, buscando o melhor para ele. E o meu foco é justamente no amor, né? No quanto você se dispõe a estar com o outro. O quanto a maternidade é desafiadora. E ela é desafiadora tanto para uma criança típica quanto para uma criança atípica. Tanto para uma criança que tem um desenvolvimento neurotípico quanto para uma criança que tem um desenvolvimento neuroatípico, né? Então, como eu estava colocando, a questão do transtorno autista, ele está associado a uma questão do desenvolvimento do neurodesenvolvimento, que tem a ver com o desenvolvimento do cérebro. Então, essa criança, ela vai ter defasagens em alguns momentos na questão da linguagem motora, né? Na questão, às vezes, dessa interação. Ela tem maior dificuldade de se colocar no lugar do outro. Muitas vezes ela tem aquela característica que a gente chama de embotamento, como se fosse fechada para si. Todas elas são assim? Não. Eu vou tentar compartilhar minha tela daqui a pouco com a Elaine, para ela contar um pouco sobre a experiência dela. Eu acredito que a gente só vai conseguir fazer essa troca via Instagram, porque eu não sei compartilhar a tela no Facebook. Se alguém souber aí e puder me ajudar, aí a gente tenta fazer nos dois. Se não, eu vou salvar esse vídeo e aí amanhã eu posto. E aí quem não conseguir ver a Elaine, né, assiste o vídeo amanhã, tá? Então, o meu objetivo, quando eu pensei em falar sobre isso, foi trazer alguns esclarecimentos, né? Vou trazer também alguns mitos relacionados a isso. Muitas vezes as pessoas têm preconceito, as pessoas não sabem o que elas estão falando, elas repetem só o que ouviram, né? Eu brinco que é papagaio de pirata, né? E é importante que a gente tenha clareza. Um dos posts que eu coloquei hoje tem muito, muito a ver com isso, né? De muitas vezes a gente não ter a informação adequada. E quando eu estou falando de educar com amor, ter a informação adequada, saber o que fazer com essa informação é uma é um dos caminhos, né? É uma das é um dos momentos do percurso, tá certo? Então é muito importante. Geralmente essas crianças elas apresentam atraso na linguagem, atraso na comunicação, né? Elas têm uma comunicação que apresentam esses atrasos. Elas têm sequências de comportamentos mais fixos. Então, são crianças, como eu coloquei para vocês, têm uma dificuldade, uma mudança de ambiente. Antes de eu entrar na live, eu estava assistindo o Marcos Mion, né? E aí ele fez um vídeo, quem tem o Insta dele, depois vai poder checar isso que eu estou falando. Ele fez um vídeo falando sobre o dia, né, da conscientização do autismo,
né? E deixando uma mensagem muito clara de que, na verdade, o mais importante é que a gente entenda que é uma questão de ser diferente. E a Amy fez uma reflexão muito bacana, porque eu acho que tudo aquilo que foge do esperado, num primeiro momento é visto de uma maneira muito assustadora ou impacta muito, né? Eu usei esse exemplo há uma semana, 2 semanas atrás, com um paciente falando sobre o diferente. E eu falei para ele, eu falei, se eu tivesse aqui hoje te atendendo com cabelo roxo, né? Só o fato de eu estar com cabelo roxo, com certeza mudaria no primeiro momento a sua avaliação em relação a mim. Continuaria sendo a mesma pessoa, mas o fato de eu estar com cabelo roxo e por isso fugir do normal, fugir do que é esperado, né? Faz com que você cause um estranhamento. Será que essa psicóloga é boa? Será que essa psicóloga é de confiança? Meu Deus, ela tá mais doida do que eu, vem com cabelo roxo trabalhar, né? E é uma situação muito pequena, percebe? Então a gente precisa começar a ficar mais atento nessas questões com a gente, né? O quanto às vezes o diferente para a gente é tido como algo que a gente tem um pré-julgamento, que a gente tem um preconceito em relação a isso. E o diferente, ele é apenas diferente, né? Eu acho que, assim, o igual não é ruim, mas o igual não traz nada de diferente, né? Se eu pegar uma sala de aula e colocar todos os alunos lá muito bons, eles vão terminar o ano muito bons. Só isso. Se eu pegar uma sala de alunos heterogênea, onde tem alunos muito bons, alunos mais ou menos, alunos muito ruins, eu tenho a chance de, no final do ano, ter potencializado mais pessoas que estavam ali num nível melhor, ter potencializado aquelas crianças que estavam num nível mais abaixo do esperado e tirar dessas crianças medianas desse nível, porque eu trago para o diferente, aquilo possibilita coisas novas, né? E aí, ouvindo o Marcos Mion, a referência sempre que eu tenho quando ele vai falar é do quanto o filho dele modificou esse olhar na vida dele, né? E aí, muitas vezes eu acompanho ele nas redes sociais, ele tá viajando, ele tá com os outros 2 filhos, isso é muito importante também a gente dizer, que às vezes, em função de ter um filho com uma dificuldade ou com uma necessidade diferenciada, a gente acaba negligenciando os outros, né? E ele sempre faz esse momento de, bom, para o Romeu, que é a criança que tem o espectro autista, não é muito interessante viagens longas, viagens que quebram muito a rotina. Mas para os outros 2 é muito importante. Então a gente se divide. Ora, a gente está toda a família dentro de uma rotina, dentro de um padrão. Ora, a gente arruma, tem uma rede de apoio, né? E consegue fazer viagens com os outros 2 filhos. Então, eu entendo que é muito importante que a gente entenda e que a gente olhe para qualquer situação, para qualquer transtorno, como algo diferente. E sendo diferente, apenas diferente. E não diferente mais, diferente porém. Não, gente, é diferente. A demanda de um filho com espectro autista, ela é X. A demanda de um filho com dificuldade comportamento, seja a desobediência, seja a birra, é Y. E simples assim. Todos os 2 vão demandar supervisão, acompanhamento, regra. Uma das formas de intervenção com o autismo tem a ver com um ambiente estruturado, uma rotina estruturada, né? Tem a ver com montar uma rotina visual, que é muito mais fácil nessa questão da linguagem, para que a criança consiga entender, né, para que a criança consiga participar e para que ela consiga se comprometer. Então, a gente está falando de bases iguais, em momentos diferentes, em necessidades diferentes, né? Quando eu falo da inclusão, quando eu falo de tratar de maneira de acordo com a necessidade de cada um, eu não estou falando de nivelar, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado. Eu não sei, né? Talvez a necessidade do filho da Elaine seja X e a necessidade do filho do Marcos Mion seja Y. E os 2 têm a questão do espectro do autismo. Estamos falando de crianças diferentes e de contextos diferentes.
Então, o que a gente precisa ter é essa informação, de pensar sobre isso, que essa diferença hoje relacionada à questão do desenvolvimento de uma criança com transtorno, uma criança sem transtorno, tem sim as suas diferenças, ela tem, tá? Mas isso não é o que determina a boa criação, o amor, o cuidado, tá certo? Então é muito importante que a gente tenha tudo isso muito claro. De novo, quanto mais precoce for a avaliação, melhor vai ser a questão da intervenção, porque a intervenção vem de uma maneira precoce, né? E quando a gente está falando da intervenção para o autismo, ela tem muito essa questão relacionada a técnicas comportamentais que vão interferir no limite, né? E é muito importante que isso seja repetido para outros ambientes do convívio dessa criança, né? Que outras pessoas também tenham essas mesmas orientações. E por meio de modelagem, então eu sirvo de modelo, eu dou modelos, eu faço com que algumas situações sejam mais mais fáceis de serem lidadas no dia a dia, com que eu tenha recursos para lidar com aquelas dificuldades. Quando a gente faz uma orientação com uma criança que faz birra no supermercado, uma das orientações que eu dou para os pais é: vá embora deste ambiente. Não deixe que a birra do seu filho contamine o todo, porque você não vai dar conta. A criança no estágio de birra, ela tem muito mais condições do que a gente de se manter nesse comportamento, né? Óbvio, se um adulto começa a fazer birra, vai ficar ridículo, infantilizado, ninguém vai entender. E a criança, ela tem. Então, qual é a orientação nessa situação? Saia desse ambiente, vá para um ambiente onde você consegue colocar para a criança que ela não vai ganhar o que ela quer fazendo aquele tipo de comportamento. A mesma coisa em relação a uma criança que tem o transtorno do espectro autista, ou uma criança que tem uma síndrome de Down, ou uma criança que tem um transtorno também, que é do neurodesenvolvimento, que é um déficit de atenção e hiperatividade. Então, é muito importante que a gente saia daqui da live hoje pensando nessa construção relacionada a outro ser humano, que tem uma necessidade diferente da minha. Mas nem por isso ele é melhor ou ele é pior. Uma das coisas que eu quero muito deixar claro aqui, né, que muitos filmes, às vezes, traz essa ideia, e eu vejo alguns pais se apoiando também nessa ideia, às vezes até como proteção, né, de que meu filho é um gênio. Lembra do mais que eu acabei de colocar para vocês? Tirem esse mais, tá? E cortem isso da vida de vocês. Né? Então, assim, não necessariamente a criança que tem um autismo, ela vai ser um gênio ou ela vai ter um problema cognitivo, uma deficiência intelectual. Pode ser que tenha, pode ser que não, pode ser que ela tenha um desenvolvimento cognitivo igual ao meu, mediano, dentro do esperado, né? Que atingiu ali. As questões relacionadas ao espectro do autista tem a ver com a interação, com a linguagem, com os comportamentos, com essa rotina que precisa ser mais estruturada para não ser algo tão sofrido para essa criança. Tem a ver com essa interação, né? Com essa dificuldade, às vezes, de entender o sentimento do outro, ele é muito no concretão. Então, se você vai com uma fala muito ambígua, né? Ou se você vai com ironia, é muito difícil de acessar essa criança, tá certo? Então, é importante que a gente sempre tenha metas. Quando começar uma intervenção, que a gente tenha metas, que a gente saiba onde a gente quer chegar, quais são os resultados. É importante eu verificar o que ela já tem de potencialidade, o que ela já faz muito bem, né? E eu trabalhar com aquilo que ela já faz muito bem, que é um grande reforçador, e trabalhar com aquilo que ela precisa desenvolver, que ela precisa melhorar. Eu vou conseguir ter melhor resultado se eu conseguir perceber aquilo que encanta essa criança, aquilo que dá sentido, aquilo que eu consigo motivar, né? Então, aquilo que é interessante para ela, se eu for por aí, eu consigo cada vez mais, né? E as metas, elas têm que estar de acordo com aumentar os comportamentos desejados, os comportamentos mais adequados, os comportamentos que vão ser melhores para a criança e para a família, e diminuir os comportamentos problema, aquilo que é disfuncional, que causa mais problemas, tá certo?
Tentem sempre pensar em intervenção da mesma forma como eu falo sempre aqui, com passos pequenos, são pequenos passos. Então, eu começo por aquilo que eu mais dou conta, e não por aquilo que é mais difícil. Às vezes, o que é mais difícil não é o que eu dou mais conta de fazer no momento. Então, eu tenho que começar com pequenos passos. Tenho que avaliar o que eu começo, qual é a facilidade, né? Então, qual é a facilidade relacionada à motivação? Qual é a facilidade relacionada à condição de eu supervisionar isso, tá? Para que eu tenha mais resultado. Gente, o importante é a constância, não é a pressa. É o manter-se sempre firme no seu propósito, manter sempre uma rotina. Isso é o mais importante. Ter uma rotina visual, tudo aquilo que facilita é muito legal. No vídeo do Marcos Mion, ele acabou de dizer que o Einstein tinha convidado vários canais de televisão e várias pessoas tinham convidado ele hoje para falar sobre a conscientização do espectro do autismo, mas ele não pôde participar e um dos convites era o Hospital do Einstein. E o Hospital do Einstein hoje estava inaugurando, né, dentro do hospital, se eu entendi corretamente, vários os informativos, todos visuais. Então, além de ter uma plaquinha lá dizendo faça silêncio, vai ter uma plaquinha com alguém fazendo esse gesto, bem visual, para que seja inclusivo, para que qualquer pessoa que chegue ali, seja aquela que se relaciona muito bem com a linguagem escrita, ou seja aquela que se relaciona muito bem com a linguagem visual, que ela consiga se comunicar. Eles estavam fazendo uma sala de recepção, de espera, também adequada para essas crianças ou para essas pessoas que têm esse transtorno do espectro autista. Então, inclusão é isso. Sou eu olhar para aquilo que eu posso ajudar, para aquilo que eu posso fazer com que a vida do outro seja melhor, né? E aí, sem dúvida nenhuma, o grande desafio é a gente sair do julgamento, né? Sair dessas ideias, às vezes pequenas e medianas, né? E ampliar, tá? Ampliar não no sentido de, meu Deus, tenho que supervalorizar algo, não, mas de tratar real. Eu não tenho que montar uma rotina para o meu filho, né? Independente se ele tem ou não um transtorno, eu não vivo falando aqui para vocês de que tem que estruturar a rotina, de que tem que ter regras, tem que ter consequências. A mesma coisa. Só que a Elaine, na casa dela, ela vai contar com recurso visual, com a repetição, ela vai ter que falar de uma maneira mais concreta, porque senão o filho dela não vai compreender, e assim por diante. Então, para a gente fechar essa parte mais teórica aí, e eu tentar fazer aí a dividir a tela com a Elaine. Elaine, se prepara, tá bom? Eu queria colocar mitos, né? Não sei se vocês já ouviram, mas existe alguns mitos de que o seu filho nasceu com autismo porque você é a mãe geladeira, ou porque ele não teve o afeto do pai. Gente, não é real. Isso já caiu por terra abaixo, tá? Não existe baixo afeto ou negligência que causem autismo. O método de criação não vai causar autismo. É lógico que qualquer criança que passe por privação de afeto ou de cuidado, ou que tem uma vivência negligente e violenta, ela vai ter alguns problemas emocionais, possivelmente, né? Tem crianças que são muito resilientes e passam em relação a isso, mas geralmente não é o que acontece. Geralmente é uma criança mais insegura, geralmente é uma criança que precisa de intervenção, precisa de um espaço para ela. Então é importante a gente tirar esse mito. Então é mito, tá? Não existe nenhum método de criação capaz de desenvolver o autismo. Em 1997, um médico inglês trouxe uma pesquisa muito mal feita, muito irresponsável da parte dele, de que a vacina da tríplice viral causava autismo. Gente, eu fico imaginando isso que isso não deve ter causado, né? Todo mundo, assim, desesperado, eu imagino, na época. E ainda até hoje, você vai fazer uma pesquisa, aparece isso, aparece informação. E esse médico, né, foi constatado que além das pesquisas da pesquisa dele, teve vários erros, né? Existia conflito de interesse, então assim, existiam outros interesses por trás
para a questão de divulgar essa informação. E ele teve a licença dele cassada, então vacina não causa autismo. Uma outra questão, tratamento é diferente de cura, tá? Não existe cura do autismo, assim como não existe cura de diabetes do tipo 1, por enquanto, né? Nós estamos num mundo que está evoluindo. Há 20 anos atrás, a gente não imaginava que estaria fazendo uma live, estaria falando com um monte de pessoas dentro da minha casa, né? Mas hoje não existe cura para o autismo, assim como não existe cura para a síndrome de Down, assim como não existe cura para o diabetes do tipo 1, mas existe tratamento, e tratamento sempre pensando naquilo que eu coloquei para vocês, na qualidade de vida, no quanto aquilo vai impactar de maneira positiva para o indivíduo. Tá certo? Vou tentar compartilhar, tá? Vou passar aqui rapidinho, só para ver se tem alguma pergunta. A Elaine não me respondeu. Deixa eu ver aqui. Simone, Sabrina, Maria Lúcia, Sônia, Deusinha. Sônia, boa noite, Deusinha, Andresa, Edna, boa noite. Edna, amanhã eu vou lá na sua casa, preciso levar umas coisas para você arrumar para mim, amor. Aquelas que aproveitam. Edininha, seja muito bem-vinda. Elaine, seja muito bem-vinda. Angélica, Deise, oi, Deise, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Elaine, tô te vendo. É a outra Elaine, a Isabela, Luiz Felipe. Esse vídeo do Marcos Mion, muito lindo, né, gente? De verdade, o Marcos Mion, para mim, virou uma referência, sabe? Há muito, muito tempo. A forma como ele lida com os filhos, de maneira geral, né? Essa importância que ele dá da individualidade também dos outros dois filhos, isso é muito bacana. Laiane, Mônica, Tati, Rafa entrou, seja muito bem-vindo. Bom, deixa eu ver se eu consigo aqui no... Ai, meu Deus. Aqui eu vou te tentar dividir com você. Vamos lá, eu tentei, Li. Tô vendo se você entra aí para dividir comigo. E agora aqui no Face eu não tô conseguindo, gente. Se alguém aqui do Face tiver o Insta é Polirock. Psico Polirock. Ah lá. Ah, vou tentar colocar aqui para vocês, ó. Deixa eu dividir a tela aqui, peraí. Como é que eu faço isso? Vamos ver. Peraí, que agora o computador também resolveu não funcionar, porque acabou a bateria. Vamos lá. Vamos tentar. Opa. Opa. Li, pode falar. Oi, boa noite, Poli. Obrigada, viu, por essa oportunidade, para todo mundo estar sabendo um pouquinho sobre como é a vida das crianças autistas, da mãe e da família no geral, né? Eu agradeço demais por todos estarem acompanhando. Se tiver pergunta depois pode passar, pode pegar meu contato, não tem problema algum. Então, assim, a nossa intenção, a minha intenção como mãe de uma criança autista, é deixar bem claro que, olha, tudo que a Poli já falou, que é tudo muito verdade, ela foi super, ó, nota 10. Fala que não entende do assunto, Poli, tá ótima. Ai, que bom. Não, arrasou. Também acompanho o Marcos Mion, sou super fã dele, então a gente sempre, na verdade, o que acontece? Todos os pais, mães, eu acredito que estudar sobre isso, para facilitar a vida dos nossos filhos. Eu tenho essa preocupação com meu filho, e como eu sou professora e trabalho com crianças todos os dias, então também tenho essa preocupação com as outras crianças, e tá vendo e tudo mais. A nossa rotina física, nós criamos uma rotina para ele, né? Então não podemos sair dessa rotina, ele frequenta a escola de manhã, à tarde ele tem a terapia, ele frequenta a AMA, desde semana onde ele faz todas as terapias. A AMA é uma onde trabalha com todas as crianças autistas, faz um belíssimo trabalho, só tem profissionais maravilhosos lá. Graças a Deus, o Rafa desenvolveu muito bem. Meu filho fez 6 anos, dia 19 de março. No ano passado, que realmente ele começou a falar.
Exatamente aquilo que você falou. O atraso da linguagem, a sensibilidade do ouvido, ele é meio restrito a algumas alimentações, tem coisa que ele come, tem coisa que não. Mas isso a gente foi acompanhando, foi vendo no dia a dia. Né? Porque você pegar um diagnóstico, o diagnóstico do Rafa demorou um pouquinho. Né? Eu desconfiei pelo atraso da fala e ele é super agitado. Então a gente começou a investigar e passa por uma série de exames, vários especialistas, até você fechar o diagnóstico. Na verdade, eu fechei quando ele já tinha quase 4 anos. Então, assim, é duro você receber um diagnóstico de criança autista? É. Você chora, você fica depressiva, acontece tudo isso. Somos seres humanos, a gente tem esse sentimento. Porém, a minha preocupação não foi ficar naquilo, ai meu Deus, o que vai ser agora? Eu fui correndo atrás. Eu fui estudando, fui vendo pontos especialistas, o que tem que fazer? Tem que passar por tal pessoa. Vamos, tem que ter as terapias, porque as terapias, gente, ajudam muito, muito, muito eles. Então, eu me preocupei em quê? Fazer, correr atrás das terapias com Rafa, com psicólogo, psicopedagogo, TO. Então, essas terapias, a gente começou logo, eu peguei o diagnóstico, no outro dia já comecei com todas as terapias. É um processo que você acha que um mês, 2 anos vai ter resultado? Não, gente. Não é assim. Tá? Infelizmente, cada criança tem o seu tempinho, né? Não podemos confundir. Toda criança autista tem o mesmo tempo? Não. Cada um tem as suas limitações. Como você falou. Tem uns que fala e é autista. Tem outros que o social é totalmente assim, trabalhado, resolvido, e outros não. O meu filho social não era muito trabalhado. A fala veio com 5 anos. Ele, até hoje, eu não consigo ainda viajar com o Rafa. Ele não aguenta muito tempo dentro do carro, ele não aguenta muito tempo. Por exemplo, festa de finais de ano, eu fico com ele trancado dentro de casa, que ele não aguenta os fogos, barulho de moto, som muito alto, som tem que ser super ambiente. Então, tem uma série de coisas que a gente trabalha com ele. Então, aqui eu fico com. Tenho meu pai, minha mãe, minha família que me ajuda muito, né? E quando você pega um diagnóstico de uma criança assim, você vai vendo no dia a dia como vai ser a minha vida com ele. Né? Assim, nossa, como é que vai ser? Será que eu vou dar conta? Vai. Não desanima. Vai na fé, vai vivendo um dia de cada vez. Eu foquei nisso, um dia de cada vez com o Rafa. Então a gente foi vendo, dá para fazer isso, dá para fazer mais aquilo. As terapeutas que ele frequentava, elas foram me ensinando, mãe, vai estimulando com ele, vai conversando com ele, vai explicando com ele. Ele não vai te responder imediato, mas... Então, vamos trabalhar. Então, tudo que a terapeuta fazia, nos finais de semana, feriado, em casa, eu e a minha família, a gente fazia com ele também. Então, assim, é um trabalho muito em equipe. Não é só a escola, não é só as terapias. Então, em casa, você tem que fazer com ele. As coisas assim. Por exemplo, eu falava muito assim para o Rafa, Deus. ignorava, não entendia nada. E eu voltava, Rafa, o copo azul. Hoje ele já começou a entender um pouco mais que aquele copo é o azul, que o talher é o vermelho. Então, ele está começando a associar as coisas, né? E eles vão demonstrando para a gente também. O Rafa demonstrou muita coisa assim que eu não entendia. Por exemplo, ele é fanático pelos animais. Então, o que eu fiz? Eu estou estimulando ele tudo usando os animais. Ele não sai de casa sem levar o elefante ou o leão. E agora ele está numa paixão louca pelo tigre. Então, tudo é fácil. Antes era galinha tadinha, agora foi para elefante, leão e tigre. Então, tudo que eu trabalho com a APA, eu vou relacionado aos animais. Tinha hora que ele queria levar todo aquele monte de bicho de pelúcia, de faixa, estava uma loucura para as terapias. Eu falei, não, escolhe um amigo. Então, eu comecei a trabalhar com ele e os brinquedos dele, os animais são amigos. Então, ele escolhe um ou dois para levar no máximo. Ele vai para a terapia com o elefante, com o leão, ele vai para a escola. Eu, quando fui na escola, também conversei com a professora, a diretora, a gente faz todo um trabalho paralelo na escola. Ele tem uma tia para ficar com ele na sala de aula. Então, todo o trabalho é diferenciado, é mais lúdico. Então, ele não consegue ainda começar na fase da alfabetização, pegar o lápis. Então, a gente trabalha com a figura do elefante. O E de elefante, Rafa. Fala o E de elefante. Esses dias que ele veio começar a falar, eu tenho uma lousa em casa, eu escrevo, lousinha simples, eu escrevo o nome dele, eu escrevo as vogais, o número do 1 até 10, ele agora aponta para mim e começou a falar. Então, tudo, gente, isso é um trabalho de tijolinho, um dia de cada vez.
sabe? Assim, é cansativo. Teve fases que eu achei que eu não ia dar conta. Eu entrei em desespero, mas assim, com muita fé, pedindo a Deus para dar certo. Graças a Deus, ele vem avançando e muito, né? A gente chegou agora, era quase 6 horas da AMA, e de terça, sexta tarde esperando a AMA. Aí sempre eu pergunto, Dias, como é que a AMA ficou? Você concordou? Ele está muito agitado? Não. Hoje ele estava falando. Pô, na hora que eu perguntava para o amiguinho do lado, e ele respondia no lugar do amiguinho do lado. Então, aí você vai vendo o quanto que é importante, gente. Então, assim, eu pedi para a Poli para a gente falar sobre isso no dia de hoje, que não é só hoje, é todos os dias, né? É a nossa luta constante, não é só eu, é um grupo de mães que a gente vê nessa luta com nossos filhos, e assim, somos mães assim, guerreiras, que uma vai ajudando a outra, dando apoio para a outra. Por quê? Porque ao mesmo tempo que tem eu, meia dúzia de mães que lutam para o melhor do seu filho, tem outras que não fazem a terapia, que não levam para fazer exame, para ter um acompanhamento mais específico. Então, assim, quando eu pedi para a Poli, foi nessa intenção, gente, de trabalhar com as crianças, de avisar assim, os pais, quem estiver envolvido com as crianças, sabe, é uma boa, seja lá quem for, que trate, tenta entender essa criança, o momento da crise, que ela se joga no chão, e ela passa por morder, que ela vai morder alguém, sabe, não olhe com um olhar de rejeição. Você não puder ajudar a mãe naquele momento, simplesmente saia de perto, sabe? Mas tente assim dar todo o seu apoio. Não, mãe, eu vou te ajudar. Deixa eu segurar sua bolsa enquanto você acalma o seu filho. Então, assim, eu já fui vítima de preconceito. A gente é vítima de preconceito, sim. Só fica do nosso lado realmente quem são a família de verdade e os amigos de verdade. Entendeu? Então, assim, o Rafa já passou por uma série de preconceito. Eu, como mãe dele, também passei. Mas, assim, isso dói na gente. Então, os olhares tortos, né? E tudo mais. Mas, assim, eu falo que é o dia a dia, é o nosso, que nem a Poli falou, é o amor de mãe. Então, é o meu amor de mãe, é o meu amor de colocar no lugar do outro, que eu falo, não, Rafa, se você veio para mim, a mamãe vai dar conta de cuidar de você e eu vou fazer de tudo para isso dar certo. Tem dias que avançamos muito, tem dias que não avançamos nada, tem dia que ele quer fazer tudo, tem dia que ele quer fazer nada. Mas isso, gente, a gente vai um dia de cada vez, vai estimulando. Se você conhece alguém, se você tem um filho, assim, se você desconfia que ele possa estar com algum desses sintomas, corra atrás, não tenha medo, procure ajuda, converse com os terapeutas, entendeu? Procure o máximo de informação, porque foi bem isso que eu fiz, eu peguei diagnóstico, eu fui estudar, eu estudo, eu comprei livro, eu vejo, eu escuto tudo, eu pergunto tudo para a gente trabalhar no que é melhor para as crianças. E eles desenvolvem, tá? Eles desenvolvem sim, do jeitinho deles, mas eles desenvolvem. Com Rafa, assim, a gente aprende, em casa eu falo, a gente aprendeu outro tipo de olhar as crianças especiais de modo geral. E eu aprendi a ver que realmente o que é o significado da palavra amor, que ela é no dia a dia, é com lágrimas, é com sorriso, é com a noites em claros, às vezes sem dormir, é com a noite que dorme, a noite maravilhosamente, é o dia que brinca muito, é o dia que não dá para brincar, só para correr pela casa. Então, assim, nós vivemos um dia de cada vez. E a minha dica é essa: viva com seu filho um dia de cada vez. Cuide dessa criança, vá em frente, não tenha medo. Procure apoio, cuide, porque eles são maravilhosos, perfeitos, assim, aos nossos olhos, que assim, eles têm saúde fisicamente, eles são perfeitos, são lindos, são grandes, são enormes. E a gente tem que pedir só o quê? Ter muita fé, você tem que ter muita fé, você tem que ter muito amor e muita paciência, porque eles escovam nossos pacientes. Porque você repete 1000 vezes a mesma coisa, até ele entender que aquilo ali é um ponto azul e que você está pedindo é um ponto azul. Não é a outra coisa, é um ponto. E assim, é muito estímulo, gente. Vai estimulando, vai conversando com a criança. Ela entende. Antigamente a Chicofa não me entendia, ele olhava para mim e me ignorava. Hoje, tenho certeza absoluta que meu filho me entende. Ele me olha no olho, às vezes não, mas quando eu peço um beijo, um abraço, ele se joga literalmente no meu colo. E eu falo, meu Deus, vai me quebrar, porque ele é super pesado e grandão, né? Mas assim, corra atrás, gente. Corra atrás, cuide dos seus filhos, cuide da criança que você conhece que está com dificuldade. E vamos em frente, porque tudo vai dar certo. É viver um dia de cada vez. Mas eu falo assim, esse dia de cada vez que eu vivo com meu filho, por mais que seja cansativo, estressante, que eu falo que o meu dia não tem 24 horas, em 48 dias, né, eu brinco com as meninas, o que eu falo aqui na minha casa,
é maravilhoso. E principalmente as pessoas que estão envolvidas em ficar com essas crianças, que nem eu falo, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, sabe? Alguns amigos, alguns colegas de trabalho que me dão todo apoio, todos os suporte. Só fica realmente quem está ali para te dar a mão e falar, vamos que vai dar certo, tá? Tá certo, minha querida. Muito obrigada. Eu tive uma dificuldade aqui de dividir a tela, acho que ela já saiu. E eu tentei aqui dividir a tela para vocês, né? Mas eu acho que não sei se o som ficou bom para o pessoal do Face. Eu vou tentar salvar esse vídeo, tá? E vou tentar editar para que essa parte que ela falou, que eu acho muito importante, mas de coração, ouvindo a Elaine falar sobre o filho dela, né? Eu não trabalho com nenhuma criança que tem autismo, mas o que a Elaine falou, os desafios que a Elaine enfrenta, né? E a forma como ela lida com esses desafios é exatamente a forma como eu trabalho com os pais que me procuram, com crianças que não têm nenhum transtorno, com crianças que, na grande maioria, elas têm uma dificuldade, né? Ou os pais não têm a orientação, não têm o conhecimento correto das regras, dos limites, da disciplina, de como fazer isso, né? Então, Elaine, que Deus continue te abençoando cada vez mais. A live de hoje era para falar sobre o amor, né? O amor que move a gente a fazer coisas que a gente não imagina que é capaz de fazer, né? O quanto às vezes não ter um chão faz com que eu tenha que ter um chão, né? O quanto às vezes a minha única alternativa de ser forte e precisar ser forte me faz ser forte, né? E eu acho que todas as mães que buscam melhorar a sua relação com seus filhos, todas as mães que buscam de alguma forma, né, trabalhar essa questão em relação a educar com amor, a educar com presença, são mães que estão realmente buscando essa relação. Minha gratidão enorme por você ter vindo aqui dividir. Se não ficou bom no Face, eu vou tentar editar essa parte, eu vou salvar aqui no Insta, e aí eu boto essa parte para amanhã para vocês assistirem a parte dela, a declaração dela enquanto mãe. De novo, a mensagem de hoje é amor. E apenas olhem para as situações como diferentes, né? Se a gente começar a olhar para as coisas como diferente, a gente vai economizar problema. Porque a gente tende, às vezes, a achar que o diferente tem que ser problemático. E não, tá? O diferente é apenas diferente. É o que ela falou. Vão ter dias que vão aparecer horas, né? Ela não tem um dia, ela tem 48 dias. 48, você falou? Dentro de um dia, de 24 horas. Quer dizer, o desafio é maior. É sim, é maior. A gente não está aqui amenizando a situação. Mas ele é possível. O filho dela teve ganhos. Quando eu falo para vocês que tem crianças que eu atendo, que eu nunca vi a criança, e que ela tem uma melhora extraordinária, é porque eu conto com pais extraordinários, que colocam em prática tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu peço, tudo aquilo que eu oriento. Deixa eu olhar aqui para ver as perguntas. A Elaine entrou, a Duda, seja muito bem-vinda, a Larissa, a Josi, a Edilma, a Franciele, a Josi colocou, estímulo é fundamental à criança, parabéns, é isso mesmo. A Deise também fez uma carinha de feliz. Bom, gente, espero que tenhamos conscientizado. Imagina, Elaine, ela tá me falando que caiu, não tem problema. Ficou a sua mensagem, eu vou tentar realmente editar para deixar aqui, tá bom? Eu te agradeço imensamente pela essa partilha aqui com todo mundo. Eu acho que isso faz a gente ficar mais atento, faz a gente entender, né, que apesar das dificuldades, sempre é possível. Daniele, seja muito bem-vinda. A Elaine está dizendo que ela está à disposição e que é isso mesmo, concordando. Gente, espero que tenha hoje, né, servido como uma oportunidade de a gente falar
sobre uma situação que é diferente, mas nem por isso precisa ser algo que a gente não domine, ou que a gente não fale sobre, ou que a gente não busque melhorar em relação a isso. Agradeço imensamente cada um de vocês. Eu volto essa semana para vou gravar um vídeo dizendo do novo desafio que eu vou lançar, que é para a gente ter uma live muito legal. Talvez não vai ser no formato de live, porque eu não consigo dividir. Talvez realmente a gente faça numa aula fechada, que é uma entrevista com duas amigas minhas, né? A Gláucia e a Carla. Elas são mães, né? A Gláucia de um menino e de uma menina, e a Carla de duas meninas, e para contar da maternidade real, de uma maneira muito engraçada. O dia que elas me contaram, eu falei, não, guarda que vocês precisam dividir isso com o pessoal, que eu faço as lives. As pessoas precisam entender essa maternidade real dentro desse bom humor, né? Então, uma das coisas que elas contam é o transtorno de não conseguir ir ao banheiro quando você tem um filho pequeno, né? Quando a criança chora, que você não sabe o que você faz. E aí, todas essas delícias e essas dores em relação à maternidade. Então, eu vou lançar um desafio que é pedir para que vocês compartilhem a minha página, peço para as pessoas curtirem. Assim que a gente chegar a 1000 pessoas aqui no Face e a 1000 pessoas lá no Instagram, eu vou convidar elas para essa aula totalmente gratuita, né? A gente vai fazer um bate-papo, elas são muito engraçadas. Quando eu convidei, elas falaram assim, Polly, vai sair besteira, não tem problema. O objetivo é a gente trazer a maternidade real e contar tudo o que acontece, né? Então, assim, vai ser muito divertido. Eu espero que a gente consiga bater essa meta agora em abril, para que em maio, no mês das mães, que vão ter um monte de novidade, eu possa trazer essa novidade, que vai ser aberto para falar sobre a maternidade, para elas contarem a experiência, né? O nascimento, o parto, da mamá, porque eu vejo muito, hoje eu falei aqui na questão do autismo, eu vejo muito essa questão romanceada, né? Acho que não é essa palavra, mas assim, muito romântica da ideia, sabe? Né? Do autismo, porque é genial, porque é fora da média. Não, gente, dá trabalho, é difícil, né? Tem que fazer adaptação comportamental de ambiente, de muitas coisas. A Elaine contou, se vocês não ouviram no Facebook, a Elaine contou que ela não passa mais no final do ano fora, né? Ela passa em casa, porque para o Rafa é muito difícil essa mudança, né? Então, assim, eu quero dividir com vocês, mas eu vou gravar um vídeo, eu vou terminar agora aqui, vou gravar um vídeo para colocar essa semana, pra gente fazer esse desafio. E aí depois eu quero convidar outras de vocês a contarem a maternidade real, né? Todas as delícias. Eu adoro, eu fico imaginando, né? Uma delas falou assim para mim, Polly, depois dos 4 meses da criança, você começa a entender um pouco do negócio. Mas é legal porque tira essa ideia, né? De que a mãe tem que estar ali disposta, de que amamentar é o ato mais sublime. E mas é trabalhoso, dói, racha dá mastite, né? E tem outras coisas. Então, eu acho que é o equilíbrio. Nada é tão ruim, nada é tão perfeito. Então, vamos para a realidade? Né? O meu objetivo com esse projeto aqui é que a gente trate dos assuntos de maneira real, para que vocês possam realmente buscar pela informação adequada e não para viver um conto de fadas. Certo? Bom, eu acho que é isso. A Lu entrou, a Elaine está dizendo que foi super top. Eu amei. Se eu falei alguma coisa que não ficou muito clara, ou se eu não trouxe todas as informações necessárias, realmente é um tema mais difícil para mim, por não ser tanto do meu domínio, né? Tanto do meu conhecimento. Vou tentar pedir, tem uma pessoa que entrou aqui agora e que ela tem uma sobrinha que trabalha com isso, e eu não conheço a sobrinha, mas conheço ela, e vou ver se ela aceita esse desafio, e até lá a gente tem de como é que divide essa tela aqui, né? Para que todo mundo possa compartilhar, para a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão do espectro do autista. Tá bom? É com você, dona Deusinha, que eu quero falar, tá? Eu quero pedir essa ajuda, e você também Muito obrigada. Tá? Um beijo enorme para cada uma de vocês. Muito obrigada.
Por favor, compartilhem, marquem outras pessoas aqui no post, para que a gente possa atingir outras pessoas com informação adequada. E dentro dessa maternidade real, de desafios, mas de grande prazer, que traz um retorno enorme emocional. Beijo enorme!